Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Fábio e a gente está aqui para mais um vídeo de resenha, hoje resenha de quadrinhos. Se esse é o seu primeiro vídeo, se inscreve aí no canal, ativa logo o sininho para não perder mais nenhum. Se você já é de casa, muito bem-vindo de volta e hoje a gente vai falar desta revista aqui, Vingadores Selvagens, volume 1. Não sei se dá para ver, não, volume 1. Por que eu escolhi essa revista aqui para a gente comentar? Porque tem o Wolverine e tem o Conan. Não é só isso, mas faz parte. Bom, vocês devem saber que o Conan, ele começou a trajetória dele nos quadrinhos na Marvel e passou muitos anos na Marvel, fez muito sucesso. E depois a Marvel perdeu a licença, foi para Dark Horse, enfim, passou vários anos. E a Marvel recentemente recuperou a licença do Conan, né? Então o Conan voltou a integrar o panteão de heróis da Marvel. Eles lançaram revista própria do Conan, né, com histórias na era iboriana e tal, só que eles decidiram fazer uma coisa diferente dessa vez, né? Na primeira passagem do Conan pela Marvel, ele nunca ou quase nunca interagia com nenhum dos heróis da Marvel por razões óbvias, né? Ele está lá na era iboriana e os heróis Marvel estão no nosso presente. A não ser, salvo engano, por algumas histórias de o que aconteceria se, algumas histórias alternativas, que eu lembro rápido aqui, teve uma que o Conan veio para o presente, encontrou o Capitão América e algumas outras coisas, virou um ladrão aqui no nosso mundo, e outra, o Wolverine foi lá para a era iboriana, enfim, essas são as duas que eu lembro assim rápido de cabeça. Mas dessa vez a Marvel resolveu fazer algo diferente. O Conan vai interagir com todo o universo Marvel, ou pelo menos uma boa parte deles, como dá para perceber aqui só pela capa, né? Só para contextualizar um pouco, antes do Vingadores Selvagens, a gente teve uma história, a primeira aparição oficial desse retorno do Conan, né, para Marvel, foi numa história dos Vingadores chamada Sem Rumo, né? Salvo engano, foram dois encadernados publicados aqui no Brasil pela Panini que traz essa história completa. Eu não li e já adianto que não vai influenciar em nada aqui, mas é só para explicar que no final dessa história aí do Sem Rumo, o Conan fica preso na nossa época. Ele começa na era iboriana e acontece alguma coisa lá que ele vem para o nosso mundo e ele termina essa história do Sem Rumo lá na Terra Selvagem, que é o que a gente tem de mais próximo da era iboriana aqui no universo Marvel, né? Então aqui no Vingadores Selvagens, ele vai começar exatamente deste ponto, ele está na Terra Selvagem. E aí o que acontece daí para frente? Essa história, esse primeiro arco, né, do Cidade das Foices, ele vai ter como vilão o mago Kulangat, que é velho conhecido dos fãs de quadrinho, tá? Ele é um personagem que surgiu, inclusive, na revista do Conan, né, no Conan the Barbarian 14 e 15, publicados lá em 72. E depois ele foi incorporado no universo Marvel de uma forma geral, tanto que ele teve outras histórias enfrentando heróis Marvel do nosso tempo. Tem uma famosa que eu lembro, que era dos X-Men e até Vingadores também, que o Kulangat transforma Manhattan numa cópia da era iboriana, numa coisa meio medieval. Eu me lembro que essa história é bem legal, até merecia uma republicação, né, já que a Panini está nessa vibe aí, acho que era uma história bacana de republicar. Mas enfim, o vilão vai ser o Kulangat, que está lá na Terra Selvagem, e ele precisa de sangue de sábios e de grandes guerreiros para fazer um ritual maluco lá. E assim, só para deixar claro logo de início, a revista chama Vingadores Selvagens, tá? A gente tem aqui Conan, Wolverine, Elektra, Venom, Justiceiro e o Dr. Voodoo. Irmão Voodoo. Né? Já sabe mais ou menos para onde é que vai daí, né? Você não está esperando nada literato, nenhuma grande obra, uma grande prosa nos quadrinhos, não é nada disso, né? Aqui é porradaria seca, aventura e diversão. Isso a revista entrega, tá? Se a sua expectativa é essa, tranquilo, vai na paz. Porque a gente vai ter aqui justamente muita ação, muita pancadaria, especialmente por esses dois aqui, ó, o Conan e o Wolverine, tá? A revista, esse primeiro arco inteiro, ele é desenhado pelo brasileiro Deodato, Mike Deodato, tá?
Então quem curte o traço dele, quem é fã, também é outra coisa boa da revista. Eu particularmente gosto bastante, né? Então a gente já começa aqui com uma grande porradaria entre o Wolverine e o Conan, tá? E a partir daí a história toda vai se desenrolar basicamente na interação desses dois personagens, tá? Então assim, alternando entre os momentos de ação e o que vai contar a história da trama mesmo, a gente vai ter algumas interações entre os personagens, eles não começam todos juntos, tá? Vai ter uma explicação para cada um e para lá. Mas a revista tem bons momentos além das cenas de ação, né? Por exemplo, tem um aqui que eles estão, depois da clássica porrada, que eles já estão se tornando amigos, né? Eles vão se apresentar aqui oficialmente, então o Conan fala, eu sou o Conan da Ciméria, e o Wolverine fala, eu sou o Logan da Breja. E ele passa a ser conhecido como o Logan da Breja, ou Logan das Brejas, né? Então tem uns momentos legais, assim, tem umas coisinhas interessantes, né, de falar. O traço do Deodato tá muito bacana, né? Como era de se esperar numa revista de ação. Tem muita página dupla, tem muita splash page, tem muita cena grandiosa, né? Tá uma revista bem legal, assim, nesse aspecto. Ó. Apesar da trama em si não sei lá essas grandes originalidades, né? Mas diverte, que é o objetivo. A gente tem até aqui uma cena do Conan disparando umas metrancas, que não acontece neste volume, acontece só no próximo volume, que talvez eu comente aqui também, né? E a história segue basicamente toda na Terra Selvagem, com eles enfrentando aí o Kulangate e todas as artimanhas e as tentativas de capturar os heróis, os guerreiros mais poderosos, para justamente tirar o sangue deles, né? Eu estou mostrando mais as partes aqui do Conan, mas os outros personagens eu acho que eles estão até bem balanceados, assim, eles têm os seus momentos, eles têm as suas cenas legais, a história dá um pouco de atenção para cada um deles, né? Claro, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, enfim. O Venom eu acho que ele fica um pouco de lado, mas tá aqui também. E a história segue nesse ritmo frenético, né, de ação, com alguns detalhes, algumas nuances interessantes para dar uma caracterização para os personagens. Mas, como eu falei no início, não espere lá muita coisa, né? E aqui, no final das contas, quando eles conseguem finalmente derrotar a ameaça do Kulangate, a maioria dos heróis volta para sua casa, para os seus lares e tal, e a história termina com o início de uma jornada entre o Conan e o Justiceiro, para levar os corpos da família do Justiceiro de volta para o cemitério, lá de onde eles foram tirados por alguma coisa aqui da história, tá? Não me pergunte por que eles resolveram fazer isso andando desde a Terra Selvagem, mas enfim. E aí é o gancho para a história continuar, porque como eu falei, a gente já teve o volume 2, né? E acredito que a revista ainda esteja em publicação nos Estados Unidos, então a gente deve ter pelo menos mais um encadernado. Porque qual é a pegada aqui? Como eu falei, é o Conan interagindo com o universo Marvel. Então depois desse arco aqui, a maioria desses heróis aqui, tchau, acabou, já encontraram o Conan. Ele vai começar o próximo arco com o Justiceiro, tá? Mas outros heróis vão integrar os Vingadores Selvagens, que na verdade não é uma equipe oficial, né? O título vai mostrar as andanças do Conan pelo universo Marvel, né? Encontrando diferentes heróis, de preferência os heróis mais casca-grossa, né? Os heróis mais barra pesada e tal, e enfrentando diferentes ameaças. Em princípio, a premissa me parece interessante. Agora, de novo, não vão ser grandes histórias e provavelmente não serão clássicos, serão histórias divertidas, cheias de ação, com alguns momentos bacanas, algumas interações interessantes. Pelo menos essa é a minha expectativa para a continuidade do título. Bom,
Essa foi a dica de hoje. Ah, sim, um detalhe interessante também que eu achei muito legal. O uniforme do Wolverine, o uniforme marrom, que eu gosto bastante, nunca mais eu tinha visto. Mas enfim, é uma história para ler sem grandes pretensões. Espero que vocês tenham gostado da dica. Qualquer coisa, deixe aí nos comentários se vocês querem ver a resenha do volume 2, o que vocês acharam da história, gostaram, não gostaram, acham desnecessário, enfim. Vão deixando aí os comentários que a gente vai construindo o canal juntos, beleza? Então por hoje é isso, até a próxima, valeu!